Pessoal, então no exercício número 2 da lista, ele dá uma função exponencial. Como a gente já sabe, na função exponencial, o domínio e o contradomínio são reais. E ele diz que essa função é definida por 1/5 elevado a x. E aí tem uma alternativa que é correta. Então, eu vou analisar cada uma delas, tá? E a gente vai verificar qual delas que é correta. Então, ele diz assim, ó, que essa função é crescente. Então, o que a gente precisa lembrar aqui, né? A gente precisa lembrar o seguinte, ó, que uma função exponencial, ela tem esse formatinho aqui, ó, ela é uma f de x igual a elevado a x. Quais são as condições para esse a? O a ele tem que ser maior do que zero e o a tem que ser diferente de 1. Então, essa é a condição para que essa função seja exponencial. Tá? Então, não pode ter uma base aqui negativa, não pode ter uma base igual a zero e não pode ter uma base igual a 1. Muito bem. Para essa primeira afirmação, que ele diz que é crescente, a gente precisa lembrar o seguinte, que quando a base, ou seja, o nosso a, ele está entre 0 e 1, nós temos uma função exponencial decrescente. A gente fez a construção do gráfico na última aula, né? Então, quando a gente tem essa situação aqui, ó, a função exponencial é decrescente. E se a gente tem o a maior do que 1, nós temos uma função exponencial crescente. Mais ou menos assim, né? Se a gente fosse olhar graficamente, essa funçãozinha aqui, olhando para o plano cartesiano, ela está assim, decrescente. E nesse segundo caso aqui, a minha funçãozinha ela estaria assim. Ó. Então, nesse caso é falso, tá? Primeira afirmativa aqui, ela é falsa, porque, e nesse caso a função é decrescente. Tá? Ele fala na letra B que a função contém o ponto menos 2 e 5. Como é que eu sei que essa função contém o ponto menos 2 e 5? A gente sabe que num ponto a primeira coordenada é a coordenada x e a segunda é y. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e no lugar de x vou colocar menos 2. E vou verificar se dá 5. Se der 5, ok, contém esse ponto. Se não der 5, não contém esse ponto. Então, para a gente analisar, vamos lá. Ó. Então, eu vou fazer o f de menos 2. Então, no lugar do x, eu estou colocando o valor menos 2. Então, eu vou ter 1/5 elevado a menos 2. Expoente negativo vai inverter a base. Então, eu vou ter aqui ó, 5 sobre 1 elevado a 2, né? À medida que eu troquei aqui e inverti a base, eu vou trocar o sinal do expoente. Na verdade, eu tenho 5 divididos por 1, que é 5, e 5 ao quadrado é 25. Então, quando x é igual a menos 2, o y é igual a 25. Então, o ponto que eu tenho aqui é o ponto menos 2 e 25. Então, a afirmativa 2 ali, né, a alternativa 2 também é falsa, porque ele diz que é menos 2 e 5. Então, errada também. Letra C, contém o ponto 0 e 1. Bom, então a mesma situação. Para saber se isso aqui é correto, eu vou colocar no lugar do x o 0 e vou verificar se dá 1. Então, vamos lá, vamos fazer o f de 0. Então, f de 0 igual 1/5 elevado a 0. A gente sabe que todo número elevado a 0, com exceção do 0, né? Isso aqui resulta em 1. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Vamos tentar verificar as outras, né? Só para um cargo de discussão. Tem concavidade voltada para baixo. Concavidade a gente fala lá na função de segundo grau. Né? A gente está aqui em função exponencial, então isso aqui não tem concavidade. Então, essa aqui com certeza é errada.
intercepta o eixo das abscissas para x igual a 1. O eixo das abscissas é o eixo x. Uma função exponencial dessa forma, a elevado a x, note que não tem nada somado e nem subtraído aqui nessa potência, ela nunca vai interceptar o eixo das abscissas. Ela vai sempre se aproximar aqui, ó, do y igual a zero. Tá? Ela vai cada vez mais se aproximar do eixo das abscissas, mas nunca vai tocar ele. Então, quando ele fala que intercepta o eixo das abscissas, já está errado aí. Então, essa aqui também é falsa. Beleza? No exercício 3, o enunciado fala o seguinte, ó, seja a função exponencial, que a gente já conhece, f de x igual a elevado a x, é correto afirmar que ela é crescente quando x é maior do que zero? Isso é uma falácia, né, pessoal? Por quê? Porque o que vai definir se ela é crescente ou decrescente é a base, é o a, e não o x. Então isso aqui está incorreto. Ela é crescente se a é maior do que zero? Negativo. Por que ela não é crescente? Porque a gente sabe que ela é crescente quando a base é maior do que 1, que é o que está na alternativa letra C. Essa aqui vai ser a nossa correta. Ela é decrescente se a é diferente de zero? Não, porque, por exemplo, se a for negativo, porque ser negativo é ser diferente de zero, não é nem função exponencial. E ela é decrescente se o x está entre 0 e 1. Não é se o x está entre 0 e 1, é se o a está entre 0 e 1. Lembra que o que define se a função exponencial é crescente ou decrescente é a base, é o a. Então isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. No exercício 4, ele fala assim, ó, seja a função f de r em r definida por 2 elevado a x. Ele quer que você faça f de a mais 1 menos f de a. Muito bem, né? O que a gente vai fazer? O que está dentro do parênteses aqui, ó, representa o valor que a gente vai inserir no lugar de x. Então, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou calcular o f de a mais 1. Então, vou pegar a minha função. Note que no lugar do x eu estou colocando a mais 1. Então, aqui no lugar do x eu vou colocar a mais 1. Aqui é interessante você lembrar de uma propriedade de potência que diz o seguinte, ó. Se eu tenho bases iguais numa multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Eu somo eles, tá? Eu vou pegar os expoentes aqui, ó, e vou somar. Só que o processo inverso também é válido. Se eu tenho uma soma nos expoentes, eu posso transformar isso numa potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou escrever assim, ó, 2 elevado a A vezes 2 elevado a 1. Certo? Ó, se as bases são iguais, eu faço a soma dos expoentes. Repito a base, né, e somo os expoentes. Isso aqui vai ser igual ao seguinte, ó, 2 que multiplica 2 elevado a A. Posso fazer 2 vezes 2 e colocar que é 4 elevado a A? Não, porque você não pode dar prioridade na multiplicação com relação à potência. Então, fica assim. Então, fizemos essa primeira parte. Agora, a gente vai fazer o f de A. Ou seja, no lugar de x, eu vou colocar o A. Então, aqui vai ficar 2 elevado a A. O que o exercício pede para a gente fazer? Ele pede para a gente fazer essa primeira expressão menos a segunda. Então, o exercício está pedindo para a gente fazer o seguinte. Ó, a gente vai fazer o f de A mais 1 menos o f de A. Bom, quem que é o f de A mais 1 que a gente calculou? É isso aqui, ó, 2 vezes 2 elevado a A. E menos o f de A, que é 2 elevado a A. Nossa, gente, daí você vai olhar assim, como é que eu faço isso aqui? Vamos pensar no seguinte, ó. O que é
2x menos x. Como é que a gente faz essa continha, né? Como é que a gente aprendeu a fazer isso? Bom, a gente percebe que tem a mesma parte literal, então a gente vai repetir essa parte literal que é x, e nesse caso a gente vai subtrair a parte numérica. Então a gente sabe aqui que não está aparecendo o coeficiente, então aqui é 1. Então a gente vai fazer 2 menos 1, fica 1. Então isso aí é igual a 1x. Aqui a gente vai pensar da mesma forma. Ó, a gente tem 2 elevado a a e 2 elevado a a. Então, a gente vai considerar isso aqui ó, como a nossa parte literal. É como se fosse o nosso x. E aí, o que a gente vai fazer com essa parte literal? A gente vai repetir essa parte literal, que é 2 elevado a a. E aí a gente vai subtrair os coeficientes. Ah, não tem nada aparecendo aqui na frente do 2 elevado a a. Então, quem está multiplicando ele é o 1. Então, a gente vai fazer 2 menos 1. Isso aqui fica 1. Quanto que é 1 vezes 2 elevado a a? Bom, qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então, isso aqui fica 2 elevado a a. E o que é o 2 elevado a a? Não é justamente o f de a? Ó? 2 elevado a a. Isso aqui é justamente o meu f de a. Então, alternativa letra C. O exercício 5 é assim, ó. A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Então, se ele fala de diminuição, então a gente tem que pensar numa função que é decrescente, tá? Num certo ano, ela produziu 1000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a seguinte lei. Tá aqui, ó. Note que a parte exponencial, aqui, ó, a parte que tem a potência, a minha base é um número entre 0 e 1. Então, com certeza é uma função decrescente. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo foi de... Bom, o x representa o ano. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? No lugar de x, a gente vai colocar segundo ano 2. Então, na verdade, a gente está fazendo aqui o f de 2. Bem simplesinho também. Ó. A gente vai vir aqui, vamos fazer assim, ó, 1000 vezes 0,9 elevado a 2. Isso aqui vai ser igual a 1000. Quanto que é 0,9 elevado a 2? Isso aqui é 0,81. Cuidado para não se confundir e colocar 8,1, tá? É 0,81. Multiplicado por 1000, a gente vai andar 3 casas aqui com a vírgula. Então vai ficar 810. Então tá aqui, ó, a alternativa letra D. 6. Para analisar o efeito de um remédio no extermínio de uma bactéria, cientistas fizeram um experimento expondo uma população desse micro-organismo ao remédio, verificando o tempo necessário para que ela fosse exterminada. Ao final, verificou-se que a população da bactéria de dias após a exposição ao remédio poderia ser estimada por meio da função P de D igual a 6.000 vezes 1/4 de D. Nota que a gente está falando de uma população de bactéria que está diminuindo. Então, a gente está falando de uma função aqui, ó, nesse caso, exponencial. Nota que a minha base aqui ó, é um número entre 0 e 1. 2 dias após a exposição do remédio, a população de bactéria reduziu-se a quantos por cento da população inicial? Bom, primeiro vamos calcular a população inicial. Como é que a gente sabe a população inicial? A população inicial vai ser o dia 0, né? Então, a gente vai fazer aqui o P de 0, que é a nossa, vou colocar aqui como PI, população inicial. Então, vai ficar assim, ó, 6.000
vezes 1/4 elevado a zero. Bom, quanto que é 1/4 elevado a zero? 1/4 elevado a zero é 1. Então, 6.000 vezes 1 fica 6.000. Então, a minha população inicial aqui, ó, é de 6.000 bactérias. E aí ele fala de 2 dias após a exposição do remédio. Ele quer saber a população da bactéria, quanto que ela reduziu em porcentagem com relação à população inicial. Então, vamos fazer aqui o P de 2. A gente quer saber qual a população de bactéria depois de 2 dias. Então, a gente vai ter aqui, ó, 6.000 vezes 1/4 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 6.000 igual 1/4 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado, 16. Então, eu vou ter aqui, ó, 6.000 sobre 16. Então, o meu P de 2 aqui, ó, vai ser igual. Então, a gente vai fazer 6.000 divididos por 16. Isso fica igual a 375. Então, a população de bactéria após o segundo dia é de 375. Certo? E aí ele pergunta quanto que reduziu. Como é que a gente faz isso aí, né? Quantos por cento reduziu? Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3, né? A gente vai fazer aqui, ó, 6.000 corresponde a quanto? Ao 100%. Aí, a gente vai colocar aqui, ó, 375 corresponde a x. Então, aqui a gente vai fazer continha, né? Então, vamos multiplicar cruzado, a gente vai ter assim, ó, 6.000x é igual a 375 vezes 100 vai ficar 37.500. Então, vamos passar aqui os 6.000 dividindo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 37.500 divididos por 6.000, isso fica igual a 6,25%. Então, na letra A gente tem o seguinte, ó, 16 elevado a 2x menos 1 igual a 0,125. Aí você vai me perguntar assim, mas como é que eu vou igualar as bases se eu tenho uma base inteira de um membro e a outra que é decimal? Inclusive, eu não posso fatorar um número decimal. Então, quando isso acontecer, você tiver uma das bases que é um número decimal, você vai transformar ela em fração. Legal? E aí a gente vai ter que relembrar lá das nossas primeiras aulas sobre conjuntos numéricos, que a gente trabalhou conjuntos racionais, como transformar um número decimal em uma fração. Então a gente vai pegar aqui, ó, o 0,125 e vai transformar ele num número fracionário. Então o que a gente fazia para transformar num número fracionário? A gente vai pegar e considerar um número sem a vírgula ali, então a gente vai ter o 125. E aí no denominador a gente vai colocar o 1. E aí a gente vai contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. São quantas casas? 3, então a gente vai colocar 3 zeros. Tá? Então aí a gente tem o número fracionário. Temos o número fracionário, o que a gente vai fazer após isso? A gente vai encontrar a fração irredutível, ou seja, a gente vai simplificar essa fração. Então se você observar aqui com carinho, se você não consegue enxergar isso, você ia simplificando por 5, por 5, por 5.
Eu já consigo observar aqui, ó, que eu posso pegar essa fração e simplificar direto pelo 125. Então, nota que o que eu vou ter, ó. Eu vou ter o seguinte, 125 divididos por 125 dá 1, e 1000 divididos por 125 dá 8. Beleza? Então, então a gente já tem 1/8 aqui. Vamos reescrever a nossa equação. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó, 16 elevado a 2x menos 1 igual a 1/8. Agora a gente já pode pensar em fatorar. Então, aqui eu vou fatorar o 16 e aqui eu vou fatorar quem? O 8. Então, vamos fazer isso. Vou começar pelo maior. Vamos fatorar aqui o 16. Vamos ver como é que fica. A gente já tinha feito isso, mas não tem problema. Vamos fazer de volta. De volta. Então, vai ficar 2, aí fica 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1. A gente vai ficar aqui com 2 elevado à quarta para o 16. E a gente já tem aqui, ó, o 8, que é 2 elevado ao cubo. Vamos voltar na nossa equação. Então, no lugar de 16, eu vou colocar 2 elevado à quarta. Isso tudo está elevado a quanto? 2x menos 1. E isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, vamos recorrer às propriedades. Potência de potência, eu vou aplicar aqui a distributiva, né? Vou multiplicar os expoentes. E aqui, ó, como está no denominador, eu posso inverter, né, essa fração e colocar o expoente negativo. Então, olha só como é que eu vou ficar aqui, ó. 2 elevado, vamos aplicar a distributiva. 4 vezes 2x dá quanto? 8x menos 4 vezes menos 1 dá menos 4. Isso aqui igual a 2 elevado a quanto? Menos 3. Opa, agora eu tenho as bases iguais. Então, se eu tenho as bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, vamos vir para cá, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 8x menos 4 igual a menos 3. Então, 8x igual menos 3 com mais 4. Então, eu vou ter 8x igual a 1. Portanto, x igual a 1/8. Está aqui. Está aqui o resultado da minha equação. Então, conjunto de solução. Um oitavo. Então, na letra B, a gente tem assim, ó, 7 elevado a x menos 3 igual a 1. Aí você vai dizer assim, vamos fatorar, né, professor? Falou que tem que fatorar. Aí eu vou fatorar o 7. Só que como o 7 é primo, quando você fatorar, vai dar 7, aqui 1, então vai ser o próprio 7. Né? Se você fatorar o 1, tá, o 1 não é primo, tá, pessoal? O 1, por definição, não é primo, tá? Mas se você fatorar o 1, ele continua sendo 1. Mas como é que eu vou igualar as bases agora? Eis um problema. Bom, o que você vai ter que pensar aqui? Você vai ter que pensar o seguinte. O 7 vai continuar sendo 7. Fatorei ele, deu o próprio 7. Então, eu tenho que pensar num jeito de transformar o 1 numa potência cuja base é 7. Aí você pode pensar assim, em que situação que o resultado de uma potência dá 1? Quando o número está sendo elevado a quanto? A 0. A gente não sabe que todo número elevado a 0 é 1, com exceção do 0, obviamente. Mas então a gente pode escrever isso assim, ó. O 1, a gente pode escrever como 7, que é a base que eu quero, elevado a quanto? A 0. 7 elevado a 0 não é 1?
Pronto, igualei as bases. Ah, mas se a base não fosse 7, fosse 4, daí você iria colocar 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é 1. Então, se aparecer 1 aqui, ó, em situações que você precisa igualar as bases e você não consegue fatorar, você vai escrever o 1 como sendo a base que você quer elevado a 0. Ó, pronto, igualei as bases aqui. Se eu igualei as bases, imediatamente eu já posso igualar os expoentes. Então, vou ter aqui, ó, x menos 3 igual a 0. Vou isolar o x, ó, passo 3 para o outro membro somando. Então, x vai ser igual a 3. Conjunto solução, 3. Pronto, acabou. Bom, a C é a seguinte, ó. A gente tem assim, 100 elevado a x mais 1 igual 0,001 elevado a 1 mais x. Aí eu falei assim, ó, se tem número decimal, você coloca em fração. Ok, vamos fazer isso. Então vai ficar aqui, ó, 100 elevado a x mais 1. Então, ó, vamos considerar aqui, ó, o número sem a vírgula, então no numerador vai ficar 1. E quantas casas tem depois da vírgula? 3, né? Então vai ficar sobre 1000. Isso aqui elevado a 1 mais x. Aí vai falar assim, ó, professor, então agora eu vou fatorar o 100 e vou fatorar o 1000. Ok, é uma boa ideia. Uma boa ideia se você fizer isso. Mas eu vou começar pelo 100, para você vai ver que não vai ser tão satisfatório você fatorar o 100 nesse caso. Ó. Se fatorar o 100, vai aqui dar 2, vai dar 50, vai dar 2, vai dar 25, vai dar 5, vai dar 5, vai dar 5, vai dar 1. Então vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Você vai dizer assim, tá, mas eu vou ter duas bases. Aí não vai facilitar a minha vida se eu fizer isso. Mas você concorda comigo que se os expoentes são iguais, eu posso escrever 2 vezes 5 elevado a 2? Porque os expoentes são iguais, né? Então eu estou agrupando aqui as bases e colocando eles num único expoente. E isso aqui, ó, vai ser igual a 10 ao quadrado. De fato, você não precisava nem fatorar, porque como a base que a gente está trabalhando aqui é uma base de 10, 100, 1000, 10.000, você sabe que 100 é 10 elevado ao quadrado. E 1000 é 10 elevado a quanto? Ao cubo. Então, talvez nesse caso, quando a base for 100, 1000, 10.000, 10, você não precisa trabalhar com a fatoração. Pode trabalhar com a fatoração do jeito que eu falei, mas como é base 10, a gente já sabe escrever base 10. Né? A gente sabe escrever o 100 ou o 1000 na base 10. Então, aqui a gente pode colocar como 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado está elevado a quem? A x mais 1. E aqui vai ser 1 sobre 10 elevado ao cubo. Tudo isso aqui elevado a 1 mais x. Vamos vir para esse lado aqui, ó. Então, em cima, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui a distributiva. Então, a gente vai ter 10 elevado a 2x mais 2. Isso aqui vai ser igual. Então, aquela coisa de inverter a base e trocar o sinal de expoente. Então, como aqui o denominador está 10 elevado a 3, eu posso inverter e deixar como 10 elevado a menos 3. Isso aqui elevado a quanto? A 1 mais x. Novamente, eu vou fazer o que aqui? Ó? Aplicar a distributiva, porque eu tenho uma potência de potência. Então, eu vou ter 10 elevado a 2x mais 2 igual
a 10 elevado a menos 3 menos 3x. Ó, apliquei distributivo. Tem as bases iguais? Tem as bases iguais. Então, eu vou igualar os expoentes. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2x mais 2 igual a menos 3 menos 3x. E aí uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, o menos 3x eu vou passar para o primeiro membro somando. Então, eu vou ficar aqui ó, com 2x mais 3x. E o 2 eu vou passar para o segundo membro, subtraindo. Então, vou ter aqui ó, 5x igual a menos 5. Passando o 5 dividindo, eu vou ter que o x é igual a menos 1. Então, conjunto de solução, menos 1. Vamos lá, então. Ó, temos que igualar as bases. O 5, se eu fatorar, vai dar o próprio 5 porque ele é primo. Então, a gente vai fatorar aqui o 25. Mas você já sabe, né, que se você fatorar o 25, obviamente vai dar 5 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, 5, dá 5, 5, dá 1. Então, fica 5 ao quadrado. Esse meu 1 ficou horrível. Aqui, ó, 5 ao quadrado. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai aplicar a distributiva. E olha só como é que vai ficar. 5 elevado a x ao quadrado, certo? Menos 3x. Aqui o 25 vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado. Quando eu inverter o expoente vai ficar como? Negativo. Então fica 5 elevado a menos 2, ok? Já fiz direto aqui. Mas ó, já temos as bases iguais. Então a gente vai igualar os expoentes. Então x ao quadrado menos 3x igual a menos 2. Ó, tá cheirando a equação de segundo grau, só que eu tenho que deixar essa equação de segundo grau na forma reduzida. Então, o 2 que está subtraindo passa para o outro membro somando. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. E temos uma equação de segundo grau que a gente vai resolver por Bhaskara. Só que eu vou ensinar uma técnica para vocês para resolver uma equação de segundo grau de cabeça, para que a gente não precise ficar calculando Bhaskara. Dá para fazer isso, professor? Dá, em alguns casos muito específicos, né? Então, eu vou explicar para vocês, caso você sinta dificuldade em fazer esse método, mas esse método vai exigir treino para que você se aproprie dele. Mas enquanto que a gente pode resolver uma equação de segundo grau de cabeça? A gente só pode fazer isso quando o meu coeficiente A aqui, ó, que é o coeficiente que está multiplicando x ao quadrado, for igual a 1. Tá? Em outros casos, até é possível, mas é muito difícil você fazer os cálculos mentais. Então, quando isso acontecer, como que você vai resolver uma equação de segundo grau de cabeça? Assim, ó. Você tem que pensar em dois números que o produto, ou seja, a multiplicação deles dá 2, que é o termo independente, tá vendo? Ó, você tem que pensar em dois números cujo resultado dá o termo independente e que somados, vou colocar aqui como S, tem que dar o coeficiente B, mas com um sinalzinho trocado. Então a soma tem que dar mais 3. Por que mais 3? Porque é menos 3. Vou repetir, tá? Porque é bastante informação. Então, você tem que pensar no seguinte. Você tem que pensar em dois números que multiplicados dê 2, ou seja, dê o termo independente C. O termo independente é o termo que não tem x. E que somados dê o coeficiente B, mas com um sinalzinho trocado. Então, o produto tem que dar 2 e a soma tem que dar 3. Então, só, vou começar aqui pelo produto. Eu quero que vocês pensem em dois números que multiplicados dá 2. Pensa na tabuada. Dois números que multiplicados dá 2, já vem quem na cabeça? 2 e 1.
Então, se você perceber aqui, ó, se você faz 2 vezes 1, obviamente dá 2. Então, o produto está dando 2. Agora, será que a soma dá 3? Porque a soma tem que dar 3. Ó. 2 mais 1. Dá 3 a soma? Dá 3. Então, essas são as raízes da equação. Eu tenho dois números que multiplicados dá 2 e que somados dá 3. Então, as raízes da minha equação é 2 e 1. Então, você tem aqui ó, um x', que é igual a 2, e x duas linhas, que é igual a 1. Então, o meu conjunto de solução aqui, dessa equação, pode ter dois resultados, o 1 e o 2. Ó, professor, não ficou muito claro como é que resolve essa equação de segundo grau de cabeça. Tá? A nossa equação ali já terminou, só estou dando um outro exemplo para a gente entender bem esse método. Beleza, vamos escrever aqui, ó. O produto tem que dar o termo independente, então o produto tem que dar 6, e a soma tem que dar o B, mas com sinal trocado, então a soma tem que dar 5. Então vamos começar pelo produto. Pensa em dois números da tabuada que multiplicados dá 6. Poderia ser 6 e 1. Só que se você somar o 6 com 1, vai dar quanto? 7. Então não é a nossa resposta. Qual a outra possibilidade que a gente tem? 3 e 2. 3 e 2, o produto dá 6? Dá. E a soma dá 5? Dá também, ó. 3 mais 2 dá 5. Portanto, as minhas raízes aqui, ó, x' igual a 2 e x duas linhas igual a 3. Se você se sente mais confortável fazendo por Bhaskara, ok, isso aqui. Saber esse método facilita muito a tua vida, otimiza muito a resolução dessas equações exponenciais. Beleza? Na letra E a gente tem o seguinte, ó, 2 vezes 3 elevado a x menos 2 igual a 162. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a ideia de uma equação exponencial é, em primeiro lugar, igualar ambas as bases, né, de ambos os membros. E quando você iguala as bases, você posteriormente iguala os expoentes. Então as bases em ambos os membros têm que ser iguais. Muito bem. A questão aqui ó, é que eu tenho, neste caso, um 2 multiplicando o elemento que está sendo elevado. Então, primeiro, eu não posso fazer 2 vezes 3 e colocar 6 aqui, porque senão vou estar dando prioridade da multiplicação com relação a potência. Então eu não posso multiplicar aqui 2 vezes 3. Mas o que eu posso fazer é pegar esse 2 aqui que está multiplicando e passar para outro membro dividindo. Então sempre quando você tiver uma situação em que você tem aqui uma base, né, ou melhor, uma potência, e essa potência está sendo multiplicada por um elemento, esse elemento que está multiplicando, você vai passar ele para o outro membro dividindo. Então olha só o que a gente vai ter aqui, ó. 3 elevado a x menos 2 igual a 162 divididos por 2. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 3 elevado a x menos 2 igual a 81. Pronto. Se eu fatorar o 3, fica o próprio 3 porque ele é primo. Então eu vou fatorar o 81. Tá? Então, se você fatorar aqui o 81, você vai ter o seguinte. Ó, vai começar por 3. Dá quanto aqui? Ó? 27. Aí eu vou por 3 novamente. Dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então a gente tem que 81 é 3 elevado a quarta. Então 81 é 3 elevado a 4. Muito bem, então vamos escrever isso. Ó. 3 elevado a x menos 2 igual 3 elevado a quarta.
Muito bem, as bases são iguais, então eu vou igualar os expoentes. Então eu vou ter o seguinte, ó, x menos 2 igual a 4. O 2 vai passar somando para outro membro, então, portanto, x igual a 6. O nosso conjunto de solução aqui é o número 6. Beleza? Então, letra F agora. Letra F a gente vai recorrer a algumas propriedades que a gente não tem o hábito muito de usar. Então, ele diz o seguinte, ó, você tem raiz cúbica de 5 elevado a 3 menos x. Isso aqui é igual a 1 sobre 25. Então, duas propriedades aí que a gente vai usar, né? A primeira propriedade que a gente vai usar é a seguinte, ó. Raiz enésima de a elevado a m. Então, toda raiz pode ser convertida numa potência com expoente fracionário. Então, foi uma das propriedades que a gente viu, né? Então, o índice passa a ser o denominador dos expoentes e o expoente do radicando passa a ser o numerador dessa fração aqui, que está no expoente. Muito bem. E a outra propriedade que a gente vai usar é a seguinte, né? Quando você tem aqui, ó, a elevado a um número negativo, isso aqui é equivalente a 1 sobre a elevado a esse número agora positivo. Ou vice-versa, né? Se aqui for, por exemplo, positivo e você inverter, o expoente passa a ser negativo. Então, muito bem, vamos usar isso aqui, ó. Então, usando desse raciocínio, a gente vai ter o seguinte, ó, 5 elevado. O numerador vai ficar o 3 menos x sobre 3. E 1 sobre 25, se a gente fatorar o 25, a gente vai chegar em 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 5 elevado a 3 menos x sobre 3. E aqui, ó, usando essa segunda propriedade aqui que eu mostrei aqui do lado, você pode escrever como 5 elevado a menos 2. Muito bem, ó, as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Vou vir aqui, ó. Então eu vou ter 3 menos x sobre 3 igual a menos 2. Então, ó, o termo que está dividindo passa por outro membro multiplicando. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 3 menos x igual a menos 6. O 3 aqui, ó, que está somando, passa por outro membro subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, menos x igual menos 6 com menos 3. Então, eu vou ter aqui, ó, menos x igual a menos 9. E, portanto, né, o x aqui vai ser 9 positivo. Então, o conjunto de solução aqui da minha equação é o 9. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o método de substituição de variável. E esse método, né, você vai usar quando você tiver aqui, ó, soma de potências ou subtração de potências. Então, como que vai funcionar isso aqui, ó? Bom, a gente tem uma base comum. Essa base aqui é o 4. Né? Então, sempre a gente vai pegar essa base comum, que é o 4, elevado à variável, que nesse caso é quanto? X. E vamos chamar isso aqui de uma outra variável, que é y. Por isso que a gente fala de mudança de variável. Então, a gente vai pegar o 4 elevado a x e chamar de y. Muito bem. Para fazer essa mudança de variável,
aplicada na equação, a gente vai ter que mexer um pouquinho com a nossa equação, porque tem que aparecer o 4 elevado a x em todas as parcelas da soma. Se você notar aqui, ó, você tem um 4 elevado a x mais 1. Tem que ter só o 4 elevado a x. Mas o que a gente sabe é o seguinte, ó. Se eu tenho um produto de potências de mesma base, se eu tenho isso aqui, ó, o que eu posso fazer com os expoentes? Eu posso somar eles, certo? Repito a base e somo os expoentes. Mas eu posso fazer o processo contrário. Se eu tenho expoentes somados numa base, eu posso transformar numa multiplicação de mesma base. Ó, eu posso fazer o processo inverso, porque igualdade é uma via de mão dupla, né? Ela vai e volta. Então, note como é que eu vou escrever aqui, reescrever, né, a minha equação. Então, eu vou reescrever assim, ó, 4 elevado a x mais, ó, como aqui tem uma soma nos expoentes, eu vou converter isso como um produto de mesma base. Então, eu vou escrever assim, ó, 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1. Certo? Ó, converti a soma de expoentes aqui numa potência de mesma base. Isso aqui é igual a 20. Muito bem, então agora eu vou usar a substituição de variável que eu fiz. Então, no lugar de 4 elevado a x, eu vou colocar y. Então, eu vou ter assim, ó, y mais y vezes 4. Isso aqui igual a 20. Então, posso escrever assim, né? Y mais 4y, né? Y vezes 4 é a mesma coisa que 4y. Isso é igual a 20. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5y igual a 20. Então, o y vai ser igual a 20 divididos por 5, que é 4. Essa aqui, ó, não é a nossa resposta, tá? Por que não é a nossa resposta? Porque a gente quer achar o valor de x. Então, esse y que eu achei aqui, ó, eu vou voltar na minha substituição de variável aqui, ó. Então, no lugar do y agora, eu vou colocar 4. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 4 elevado a x igual ao y. Mas quem que é o y que eu achei? 4. Então, aí você recai numa equação exponencial, como nos primeiros casos que a gente estava resolvendo. Ó. A gente tem as bases iguais, então o que a gente vai fazer com os expoentes? Igualar. Então, você nota aqui, ó, que como o expoente não está aparecendo, ele é 1. Então, portanto, x igual a 1. Então, o conjunto de solução aqui, ó, da minha equação é 1. Então, na letra H, a gente também vai usar a substituição de variável. Por que a gente vai usar a substituição de variável? Porque aqui, ó, eu tenho uma soma e uma subtração de potências, né? Ó. Então, tenho mais aqui o menos. Então, sempre quando acontecer isso, a gente vai usar a substituição de variável. Então, assim, ó, quem que vai ser o teu y? Né? O teu y vai ser aqui, ó. A tua base é o 3. Então, 3 elevado a x vai ser o meu y. É sempre a base que você tem aqui que aparece com a variável elevado a x. Ah, mas eu não poderia ter chamado o y de 3 elevado a 2x? Não, não poderia, porque senão você não consegue fazer de forma adequada essa tua substituição de variável. Então, note, tem que aparecer o 3 elevado a x aqui também. Aí a gente vai recorrer a uma propriedade que a gente viu também, que é a de potência de potência. Ó, você tem aqui a elevado a m elevado a n. O que a gente faz com os expoentes? A gente multiplica eles. Tem algum problema se eu inverter aqui, ó, o m com n? Posso escrever isso aqui assim, ó, dessa forma?
Não tem problema, né? Porque como vai multiplicar, quando eu tenho uma potência de potência, se você trocar aqui os expoentes, a multiplicação vai dar a mesma, porque você fazer n vezes m ou m vezes n é o mesmo resultado. A ordem do fator não altera o produto. Então, note que no exercício anterior aqui, como era uma soma nos expoentes, eu transformei numa potência, um produto de potência de mesma base. Aqui, como você tem uma multiplicação, ó, nos expoentes, a gente vai transformar numa potência de potência. Então, eu vou reescrever minha equação da seguinte forma. Vou reescrever ela assim, ó. 3 elevado a x elevado ao quadrado, que na verdade é o quê? Quando você vai fazer potência de potência, vai multiplicar x vezes 2, que dá 2x. Eu fiz isso para quê? Para aparecer o 3 elevado a x, que foi a substituição de variável que eu fiz aqui, ó. Mais 2 vezes o 3 elevado a x menos 15 igual a 0. Ok? Então, onde tem 3 elevado a x agora, eu vou colocar y. Então, vai ficar y ao quadrado mais 2 vezes y, que é o 3 elevado a x, menos 15 igual a 0. Olha só o que nós temos. Nós temos uma equação do segundo grau que você pode resolver por Bhaskara, ou, como eu ensinei para vocês nas últimas aulas, é fazer isso de cabeça, né? Quando que eu posso fazer uma equação de segundo grau de cabeça, em geral? Quando eu tenho aqui, ó, o A, o coeficiente A igual a 1, que é este caso. Então, o que a gente tinha que pensar, né, para fazer essa equação de segundo grau mentalmente? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em dois números que multiplicados dá esse termo independente aqui, que é o menos 15, então P de produto, e que somados tem que dar o termo B, mas com o sinalzinho trocado. Então a soma tem que dar menos 2. Então, vamos pensar na tabuada aqui, ó. Dois números que multiplicados de menos 15. A gente tem algumas possibilidades. A gente tem 5 vezes 3, menos 5 vezes menos 3, menos 5 vezes 3, menos 3 vezes 5 e o 15 vezes 1, por exemplo. Mas você tem que lembrar que a soma tem que dar menos 2. Bom, se eu colocar, por exemplo, 5 multiplicado por menos 3. Então vamos ver se dá certo aqui, ó. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Ok. Agora, se eu somar aqui os dois, fizer, por exemplo, 5 mais menos 3, vou escrever isso, ó, 5 mais menos 3, então mais com menos dá menos, 5 menos 3 dá 2 positivo, mas a soma tem que ser 2 negativo. Então o que eu vou fazer? Vou trocar os sinais aqui, ó. Vou botar o menos aqui e o mais aqui. Então menos 5 vezes 3 dá menos 15. E menos 5 com mais 3 dá menos 2. Então, ó, menos 5 com mais 3, isso aqui dá menos 2. Então, as raízes da minha equação são essas aqui, ó. Menos 5 e 3. Essas são as raízes ou zero da minha equação. Então, eu vou ter aqui, ó, um y', que é igual a menos 5, e um y duas linhas, que é igual a 3. Muito bem. Não é os valores de y que eu quero os valores de x. Então, agora, para cada um desses valores que você achou de y, você vai substituir aqui, ó. Então, vamos começar com y'. Então, você vai ter assim, ó, 3 elevado a x igual a menos 5. Não tem como uma potência com uma base positiva, independente do expoente que você coloque, não tem como uma base positiva, uma potência,
me fornecer um resultado negativo. Não tem. Ah, mas se eu colocar o expoente negativo? Se você colocar o expoente negativo, a propriedade diz que você tem que inverter a fração e não trocar o sinal da base. Ah, se você colocar um expoente decimal, todo expoente decimal pode ser transformado em um expoente fracionário, que por sua vez pode ser transformado num radical. Mas você extrair qualquer tipo de raiz de 3 também vai dar um número positivo. Então, se a tua base for positiva, o resultado sempre será positivo nos reais. Então, aqui ó, você não consegue colocar um expoente no x que me forneça esse valor negativo. Então, para este caso, tá, não existe, ó, o símbolo ele não existe, x pertencente aos reais. Tá, agora vamos para esse caso aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a x igual a y, que nesse caso é quanto? 3. Opa, as bases já são iguais, então vou igualar os expoentes. Então x aqui ó, também é igual a 1. Então o conjunto de solução da minha equação é somente o valor 1. Então, daí nós vamos usar duas propriedades. Uma que a gente já usou na primeira equação desse tipo que a gente fez, ó, quando você tem uma soma de expoentes, e agora quando você tem uma subtração nos expoentes. Então, você tem que lembrar ali da propriedade que diz o seguinte, ó, se você tem aqui ó, a elevado a m divididos por a elevado a n, isso aqui é equivalente a quanto? A elevado a m menos n. Tá vendo? Então, se eu tenho uma subtração, eu posso transformar numa divisão agora de mesma base. Então, essa é a ideia que a gente vai usar aqui. Ó. Quem que vai ser o meu y nesse caso? O y vai ser a base que a gente tem elevado sempre ao x sozinho. Então, esse aqui vai ser o meu y. Então, olha só, vamos agora trabalhar aqui em cima da equação. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1, certo? Por que agora a divisão? Porque aqui o sinal é de menos nos expoentes. Menos 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Agora eu usei uma multiplicação porque nos expoentes eu tenho uma soma. Mais 56 igual a 0. Então vamos lá, vamos já substituir. Ó. Então aqui eu vou ter y, embaixo 2 elevado a 1 é 2. Menos, vamos pegar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. Já estou invertendo, tá? A ordem da multiplicação. Trocando, né, a ordem da multiplicação. E 2 elevado a x é y. Mais 56 igual a 0. Muito bem, também é uma equação agora mais de primeiro grau. Só com a diferença aqui que eu tenho uma fração, né? E quando a gente tem fração, a gente sempre entra em desespero. Então, você pode fazer de duas formas. Você pode colocar aqui, ó, note que aqui é 1, né? Então, 1 dividido por 2 você pode colocar 0,5y, o que eu não recomendo muito se a fração não for um decimal exato, porque se for aqui y sobre 3, daí você vai ter uma dízima periódica, né? Então, aí não é tão legal você colocar o coeficiente decimal aqui, porque você não vai chegar num resultado tão preciso. Então, eu vou resolver isso aqui na forma fracionária. Tá, então, o que você tem que fazer? Quando você tem aqui ó, esse tipo de equação, com um denominador diferente de 1, né, que todos eles aqui têm denominador 1, mas em particular são denominadores diferentes. Então, você tem duas possibilidades. Você pode usar aquela história do MMC, o MMC entre 2, 1 e 1 dá 2, aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou você pode fazer o seguinte, ó, você pega o MMC entre os denominadores. Então, você faz o MMC entre 2, 1 e 1. Nesse caso é quanto? 2. Né? E aí, esse MMC que você obteve, você vai multiplicar toda a equação por esse valor que você obteve no mínimo múltiplo comum. Então, olha só o que vai acontecer. Ó.
1y vezes 2. Vai ficar 2y, concorda comigo? Só que daí vai ficar 2y sobre 2. O que acontece com 2? Ele vai simplificar e fica somente o y. Ó, então fiz aqui, ó, 1y vezes 2, 2y. Como tem o 2 nesse denominador, então ele vai simplificar com 2 que ficou aqui em cima. Agora aqui, ó, menos 4y vezes 2. Vai ficar menos 8y. Divididos por 1, né? Continua um menos 8y. E 56 vezes 2 dá 112. Igual a zero. Bom, aqui também, agora, você vai fazer o quê? Agrupar os termos semelhantes. Então, você vai ter aqui, ó, y menos 8y, você vai ter menos 7y. E o 112 que está somando passa para o outro membro, subtraindo. Então, você vai ter menos 112. Certo? Como ambos os membros são negativos aqui, ó, vou deixar tudo positivo, 7y igual a 112. E aí você pode dividir o 112 por 7. Quando você fizer aqui os 112 divididos por 7, vai dar 16. Não é o y que nós queremos o valor de x. Então a gente vai vir aqui, ó, onde a gente fez inicialmente a mudança de variável, e a gente vai escrever aqui, ó, 2 elevado a x igual ao y que eu achei que é 16. Note que eu não tenho bases iguais agora. Então o que eu vou fazer com esse 16? Eu vou fatorar ele. Quando eu fatorar o 16, eu vou encontrar 2 elevado a quarta potência. Pronto, aí eu tenho bases iguais, portanto o x vai ser igual a 4. E o nosso conjunto de solução aqui é o 4. Então vamos lá, letra J. Quem que vai ser o meu y aqui, ó? O meu y vai ser o 2 elevado a x. Isso aqui vai ser igual a y. Muito bem, vamos reescrever a nossa equação aqui. O que eu vou ter? Então eu vou ter o seguinte, ó, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 3. Por que eu usei a divisão aqui? Porque eu tenho uma subtração aqui nos expoentes. A mesma coisa aqui, ó, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Mais 2 elevado a x, que eu não vou mudar, que já está ali lindo, maravilhoso, 2 elevado a x. Isso aqui igual a 52. Muito bem, vamos substituir aqui, ó. Vou ter o seguinte, y sobre 8 mais y sobre 2 mais y. Isso aqui igual a 52. Muito bem, você tem as duas opções, tirar o MMC de tudo, inclusive o que está depois da igualdade, e aí fazer aquele procedimento do divide pelo de baixo ou multiplica pelo de cima. Ou, o que você pode fazer? O MMC entre 8 e 2, que é 8, e multiplicar toda essa equação por 8. Toda ela, inclusive, tem depois da igualdade. Eu só faço um adendo aqui, pessoal, que você pode usar essa história do multiplicar tudo, porque nós temos uma equação. Quando você tiver uma simples soma de fração aqui, ó, por exemplo, 1/4 mais 1/3, você não pode vir aqui, tirar o MMC e daí multiplicar tudo por 12. Não funciona assim, porque a multiplicação você pode fazer nesse caso porque você tem uma igualdade, né? Então funciona como uma balança, que eu multiplico de um lado e eu multiplico do outro.
Aqui, como não tem dois lados, não é uma equação, eu não posso usar essa coisa do multiplicar. Aí eu tenho que tirar o MMC aqui, que é 12, e aí fazer aqui, ó, divide pelo de baixo, 12 divididos por 4, 3, 3 vezes 1, 3, 12 divididos por 3, 4, 4 vezes 1, 4, e aí sim, fica 7 sobre 12. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer esse método. Aqui, como é uma equação, eu posso usar dessa estratégia de multiplicar pelo mínimo múltiplo comum. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Y vezes 8, 8y. Dividido por 8, só vai sobrar o meu y. Y vezes 8, 8y. 8 divididos por 2, 4. Então, vai ficar aqui 4y. Aqui vai ficar 8y. E 52 vezes 8 dá 416. Bom, e vamos fazer continha, né? Y mais 4y dá 5y, 5y mais 8y dá 13y. Então eu vou ter aqui 13y igual a 416. E quando eu dividir o 416 por 13, eu vou ter 32. Y igual a 32. Não é o y que eu quero, é o x. Então eu vou vir aqui, ó, em cima, e no lugar de y eu vou colocar o 32. Então 2 elevado a x igual ao y, que é 32. O que eu vou fazer com 32? Fatorar. Quando você fatorar o 32, você vai encontrar 2 elevado à quinta. Então, bases iguais, posso igualar os expoentes, então vou ter x igual a 5. Então, o conjunto de solução da minha equação, aqui, ó, valor 5. O exercício 8 também é uma equação exponencial, só que ele escreve de forma literal essa equação. Então, quando ele fala aqui de quociente, o que é quociente? Se o quociente disso por isso é igual a isso, então o x é quociente é o resultado de uma divisão. Então, quando a gente faz uma divisão, a gente tem os elementos aqui, ó, dividendo, divisor, quociente, resto. Então, o quociente é quando você divide duas coisas e obtém um resultado. Esse resultado que a gente chama de quociente. Tá? Então, quando ele fala que é o quociente o resultado disso, então a gente vai ter que dividir o 64x menos 1 sobre 4 elevado a x menos 1, e o quociente disso, ou seja, o resultado dessa divisão, está dando 256 elevado a 2x. Aí a pergunta que você me faz, em qual base que eu tenho que deixar isso? Bom, como a gente não sabe, não está muito claro para a gente, e nenhuma das bases é um número primo, então a gente vai fatorar essas bases sempre começando pela maior. Fica mais fácil, porque em geral quando você fatora a maior você tem a fatoração das menores. Então vamos pegar aqui o 256, que é a base maior que a gente tem, e fatorar. Então vou ter aqui, ó, 2, 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 e 2 e 1. Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 256 é 2 elevado à oitava. Mas note que você já obtém o 4, que é muito simples, né? O 4 aqui, ó, 2 ao quadrado. E você obtém também o 64, que vem daqui até aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a sexto, 64. Então, onde tiver esses valores aqui, 256, 64 e 4, você vai substituir pelas respectivas aqui fatorações. Então, vamos lá. Ó. No lugar de 64,
eu vou colocar 2 elevado a sexta. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a sexta. E isso aqui tudo, que é o 64, está elevado a x menos 1. Sobre 4, 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, tudo isso aqui está elevado a x menos 1. E desse lado, você tem 256, que é 2 elevado à oitava, elevado a 2x. Aí você me pergunta, professor, aqui vai ter mudança de variável? Não. Por que não vai ter mudança de variável? Porque eu não tenho nenhuma soma e nem uma subtração de potências. Nota que eu tenho aqui uma divisão. Então, eu não uso substituição de variável aqui. O que eu estou tentando fazer nesse exercício? Eu estou tentando igualar as bases para poder igualar os expoentes. Mas note que eu não estou fazendo substituição de variável. Porque aqui na minha equação exponencial eu não tenho soma ou subtração de potências. Muito bem. Então, você tem aqui uma potência de potência nesse numerador. Você vai aplicar a propriedade distributiva. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo, como aqui no segundo membro. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó. 2 elevado a 6x menos 6. E embaixo vai ficar 2 elevado a 2x menos 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a 16x. Estamos quase lá. Porque aqui ainda eu tenho duas bases. Eu tenho que deixar uma única base 2. Só que como eu tenho uma divisão de mesma base, né, o que eu faço com os expoentes? Eu subtraio eles. Com cuidado aqui, que como aqui é uma expressão algébrica, quando você colocar o menos aqui, você tem que colocar menos toda essa expressão. Então olha só como é que vai ficar. Vai ficar aqui, ó, 2, vou manter a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar 6x menos 6 menos. Por que menos? Porque é uma divisão. Agora vou subtrair pelo expoente de baixo. Parênteses, 2x menos 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a 16x. Muito bem. Então nós temos aqui bases iguais, então eu vou poder igualar os expoentes. Então olha só, vou pegar aqui 6x menos 6. Ó, já vou aplicar aqui a distributiva, então vai ficar menos 2x. E menos com esse menos aqui fica mais, por isso a importância do parênteses. Se você esquecer desse parênteses, você vai errar, porque você tem que fazer a regrinha de sinal aqui. Isso aqui é igual a 16x. Muito bem, vamos agrupar os termos semelhantes. Então, 6x menos 2x fica 4x. E menos 6 com mais 2 fica menos 4. Isso aqui é igual a 16x. Então, vou passar o 4x para outro membro. Então, vou ter o seguinte, ó, menos 4 igual 16x menos 4x. Então, vou ter aqui, ó, menos 4 igual a 12x. Então, o x aqui vai ser igual a menos 4 sobre 12, que a gente pode simplificar por 4, né? E eu vou ter aqui meu x igual, simplificando por 4, 1 menos 1/3. Está aqui. Ó. Ah, mas eu tenho que substituir lá no y? Não. Você já achou o valor de x aqui, a gente não fez substituição de variável. Então você já achou o valor de x, que é a letra B. Então note que o exercício 9 agora é uma equação exponencial. E a gente tinha duas formas, né, dois métodos, digamos assim, para resolver a equação exponencial. Ou iniciando já reduzindo as mesmas bases, ou fazendo a mudança de variável. Quando que eu usava essa técnica de mudança de variável? Somente quando eu tinha soma ou subtração de potências, que não é esse caso. Note aqui, ó, que eu tenho uma potência no primeiro membro
e uma potência no segundo membro. Ah, mas tem uma divisão aqui. Mas mesmo assim, quando é divisão, a gente não faz esse processo de substituição de variável. Então, aqui o que a gente vai tentar fazer é reduzir tudo a uma mesma base. Tá? E tudo indica aqui que a base que a gente vai reduzir é a base 5, porque tanto 25 como 125 como 5 se reduz à base 5. Então, eu vou fatorar aqui o 125. E se eu fatorar o 125, bem rapidinho aqui, ó, não vou perder muito tempo, mas a gente vai chegar em 5 ao cubo, dividindo ali, né, por 5, enfim. Então, aí a gente vai colocar esse 25, escrever ele como 5 ao quadrado e o 125 como 5 ao cubo. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? 5 elevado a x ao quadrado menos 2. Isso aqui sobre 5 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a menos 2x. Ok? Muito bem, agora eu tenho bases iguais numa divisão. O que a propriedade me dizia, né? Se eu tenho bases iguais numa divisão, eu tenho isso aqui, ó, a elevado a m sobre a elevado a n, mesmas bases. Então a gente repete a base e subtrai os expoentes. Está aqui, ó. Então eu vou usar essa mesma ideia. Vou repetir a base 5 e vou subtrair os expoentes. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 2 menos o 3. Por que menos o 3? Porque eu tenho bases iguais numa divisão. Então eu subtrair esse expoente aqui que está aqui embaixo. Igual. Note que eu tenho aqui agora um expoente que é negativo. Então eu vou inverter essa fração aqui, que está dentro do parênteses. A partir do momento que eu inverto essa fração, eu vou deixar o expoente positivo. Então eu vou ter o seguinte, ó, invertir a fração. Então vai ficar 5 ao quadrado sobre 1, que é 5 ao quadrado. Aí a partir do momento que eu inverti essa fração, o que acontece com esse expoente aqui? Ele fica positivo. Tá? Muito bem, aqui eu tenho uma potência de potência, também outra propriedade. O que acontece quando eu tenho a elevado a m elevado a n? O que a gente faz? A gente repete essa base e multiplica os expoentes. Então vai ficar isso aqui, ó, a elevado a m vezes n. Então vamos fazer isso. Ó. Então eu vou ter aqui o seguinte, 5 elevado x ao quadrado, já podemos escrever aqui, ó, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Isso aqui é igual a 5 elevado a 2 vezes 2x fica 4x. Olha só, agora eu tenho bases iguais em ambos os membros, então eu posso igualar os expoentes. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó, x ao quadrado menos 5 igual a 4x. Então isso aqui está cheirando a equação do segundo grau. Então eu vou escrever essa equação do segundo grau na forma reduzida. Então eu vou passar o 4x para o primeiro membro. Então eu vou ter o seguinte, ó, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Então temos aqui uma equação de segundo grau que eu expliquei para vocês como é que a gente resolve de cabeça. Né? Quando que a gente pode fazer isso? Primeiro, quando A for igual a 1. E aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em dois números que multiplicados, cujo produto dá o termo independente, que é o C aqui, ó. Então o produto tem que dar menos 5. E a soma desses dois números, que são as minhas raízes, tem que dar o B, mas com o sinal trocado. Então a soma tem que dar
4 positivo. Então pensa lá, dois números que multiplicados dá menos 5. Bom, pode ser, por exemplo, o menos 5 e o 1. Então vamos fazer aqui para ver se dá certo. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. O produto deu certo. Agora vamos fazer a soma. Menos 5 com mais 1 dá menos 4. A soma tem que dar mais 4 aqui. Ó. Então vamos inverter. Vamos colocar aqui 5 agora e menos 1. Então 5 vezes menos 1 dá menos 5. E agora 5 menos 1 dá mais 4. Então essas aqui são as minhas raízes. São as respostas da minha equação exponencial. Só que ele diz que alfa é o menor número que é a solução da equação. O menor número que é a solução dessa equação é o menos 1. Então esse aqui é o meu alfa. Então eu posso afirmar que ele é par? Não. Posso afirmar que ele é primo? Não. 1 por definição não é primo, tá, pessoal? Posso afirmar que ele é divisível por 5? Não. Posso afirmar que ele é irracional? Não. Só posso afirmar que ele é um número real. Alternativa letra C. O exercício 10, nós também temos uma equação exponencial, só que agora eu vou usar a substituição de variável. Por que eu vou usar a substituição de variável? Porque agora eu tenho subtrações e adições de potências. Tá? Então aqui eu vou usar a substituição de variável. Quem que vai ser o meu y aqui? Vai ser o 2 elevado a x. Tá? Então sempre vai ser a base aqui que aparecer com o expoente x, ou y, enfim, o que aparecer como variável. Então eu vou chamar isso aqui de y. Como é que eu vou fazer agora? Lembra o seguinte, você tem que escrever esse primeiro termo aqui de tal forma que apareça o 2 elevado a x. Então, você tem que recorrer a essa propriedade de potência aqui, a elevado a m elevado a n. A gente sabe que quando a gente tem uma potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Vou fazer o processo inverso. O que eu tenho ali é 2 elevado a 2x. Eu vou colocar assim, 2 elevado a x vezes 2. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui, vocês concordam comigo que eu posso escrever como 2 elevado a x elevado ao quadrado? Certo? Então, quando eu substituir aqui, vou reescrever essa equação, tá? Então, vai ficar assim, 2 elevado a x, isso aqui elevado ao quadrado, menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2, isso aqui igual a 0. Agora, onde tiver 2 elevado a x, eu vou colocar y. Então, vai ficar assim, y ao quadrado, menos 3 vezes y, mais 2, isso aqui igual a 0. Então, temos uma equação do segundo grau, que da mesma forma a gente vai tentar resolver por soma e produto. Se você não lembra desse método que eu estou explicando, você resolve por Bhaskara. Mas aqui é interessante que você aprenda esse método, porque ele vai otimizar muito as resoluções das equações. Então, lembrando, quando que eu posso resolver uma equação de segundo grau por soma e produto? Em geral, quando o termo A aqui for igual a 1. E aí, o que a gente tem que pensar? Em dois números cujo produto, a multiplicação, dá o termo independente, que é mais 2, e a soma tem que dar o bzinho aqui, o coeficiente que multiplica o y, com o sinal trocado. Então a soma tem que dar 3 positivos. Então tá, dois números que multiplicados dá 2 e que somados dá 3. Só pode ser quem? 2 e 1. 2 vezes 1 dá 2 e 2 mais 1 dá 3 positivo. Dá a soma, dá esse termo com sinal trocado. Então tá. Então a gente vai ter que como resposta o y' igual a 1 e o y'
igual a quanto? 2. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai vir aqui, ó, nessa expressão inicial e vamos colocar no lugar do y a primeira raiz que a gente achou. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 2 elevado a x igual ao y que eu achei, que vale quanto? 1. Preciso igualar as bases. Como é que eu deixo 1 na base 2? Eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a x igual 2 elevado a zero, que foi um dos primeiros tipos de equações exponenciais que a gente viu. Né? Então, quando eu tenho 1 aqui, ó, eu preciso igualar as bases, eu coloco 2 elevado a zero, né? Já que eu quero igualar a base 2. Por quê? Porque 2 elevado a zero é 1. Como eu tenho as bases iguais, eu igualo os expoentes agora. Então, o primeiro x que eu tenho aqui é 0. Ah, mas por que o resultado não é 2 e 1? Porque eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. Ó, a minha equação exponencial, a variável dela é x e não y. Esse 2 e 1 que você achou são os valores de y. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 2 elevado a x. Agora, no lugar do y aqui, eu vou colocar o y 2. Nesse caso é 2. Então, as bases já são iguais, basta eu igualar os expoentes. Como o expoente aqui não está aparecendo, então, significa que ele é 1. Então, vou igualar aqui os expoentes, já que as bases estão igualadas. Então, x aqui é igual a 1. Então, a gente tem aqui, ó, duas respostas, o x' e o x duas linhas. O que ele pergunta? O produto das raízes da equação. Então, eu tenho aqui, ó, x' que eu vou multiplicar com x duas linhas. Quanto que é 1 vezes 0? 0. Então, o produto das raízes dessa equação é 0. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer nessa número 11 é: eu vou usar substituição de variável? E eu respondo para vocês: não. Por que você não vai usar substituição de variável? Porque eu não tenho soma nem subtração de potências. Ó, as operações que eu tenho aqui entre as potências é multiplicação. Muito bem. E note que em todos esses fatores você tem a mesma base. Então, quando você tem bases iguais numa multiplicação, você vai repetir a base e vai fazer o que com os expoentes? Somar. Você vai ter aqui, ó, nesse expoente do 3, x ao quadrado mais 7x mais 12, e tudo isso aqui é igual a 1. Só que você tem que colocar na base 3. Então, o que você faz? Você escreve 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 é 1. Pronto, ó, você já tem as bases iguais em ambos os membros da igualdade. Então, o que você pode fazer com os expoentes? Igualar eles. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, x ao quadrado mais 7x mais 12 igual a 0. Então, a gente vai resolver essa equação de segundo grau. Vamos resolver ali por soma e produto. Aqui é 1, então eu posso resolver por soma e produto. O produto tem que dar o termo C, que é 12. E a soma tem que dar o Bzinho, mas com o sinal trocado. Então, tem que dar menos 7. Bom, vamos na tabuada ali. Dois números que multiplicados dá 12. Bom, você tem o 6 e o 2. 6 vezes 2, 12. Mas quando você somar o 6 e o 2, a soma vai dar 8. Então, para a gente não adianta. Agora, eu poderia ter também o 3 e o 4. Que 3 vezes 4 também é 12. E a soma também dá 7. Aí a gente tem que ajustar os sinaizinhos. Então, vamos colocar aqui 3 e 4 positivo. Vamos ver o que acontece. 3 e 4 positivo. Então, 3 vezes 4 dá 12. O produto deu certo. Agora, se eu fizer 3 mais 4, dá mais 7. E eu preciso do menos 7. Tá? Porque tem que ser esse carinha aqui com sinal trocado. Ó. Por isso que eu coloquei menos 7. Agora,
Como é que eu faço o produto, o produto aqui dá positivo, né? Qual é a outra possibilidade que eu tenho? Bom, deixar os dois negativos, porque menos com menos dá mais. Então, menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, porque menos com menos dá mais. E menos 3 com menos 4 dá menos 7. Então, essas aqui são as raízes. Então, eu vou ter aqui, ó, x' igual menos 4 e x duas linhas igual a menos 3. Ah, mas você não tinha que voltar lá, que nem você fez na anterior? Não, porque eu não fiz aqui substituição de variável. Eu já estou achando os valores de x, não estou achando o valor de y, né? Então não preciso fazer como no caso anterior. Aí ele pede a diferença entre a maior raiz e a menor raiz. Primeiro, quem que é a maior raiz? Então você vai ter que anotar aqui, ó, entre menos 4 e menos 3, analisando os dois, quem é maior? O menos 3, porque nos negativos ele está mais próximo de zero. Então a gente vai fazer a diferença. O que é a diferença, né? É subtrair. Então eu vou pegar o menos 3, que é a maior raiz, e subtrair da menor, que é quanto? Menos 4. Então por isso que eu estou colocando um parênteses. Esse menos aqui indica a diferença que ele quer que a gente faça entre essas duas raízes. E esse menos 4 é a raiz. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Menos 3, regrinha de sinal, menos com menos dá mais. E menos 3 com mais 4 fica 1. Positivo. Então a resposta aqui, letra D.